Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, a palestra da empresária, fisioterapeuta sexóloga e especialista em ginástica íntima e relacionamentos, Kátia Damasceno. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, que é simplesmente o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital deste Brasilzão nosso. É um grande prazer poder estar aqui com todos vocês. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Kátia Damasceno, eu sou escritora, empreendedora, mãe, esposa, filha, fisioterapeuta e talvez você me conheça aí da internet porque, afinal de contas, eu tenho o maior canal do YouTube mundial a respeito de autoestima, relacionamento e sexualidade. E eu aposto que você não estava esperando uma palestra dessa aqui nesse Instituto Êxito, mas olha como a gente consegue te surpreender. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da minha história empreendedora, de como eu, fisioterapeuta, recém-formada, divorciada, com 2 meninos pequenininhos, um de 1 aninho e um de 3 aninhos, uma dívida gigantesca, cheguei aí a ser
a maior empresária do meu ramo, o ramo da sexualidade desse Brasil. Vamos acompanhar um pouquinho dessa história aí. Já dei alguns spoilers, né? Sim, eu me formei aos 21 anos em fisioterapeuta e a minha primeira pós-graduação, são algumas já, foi na área de saúde da mulher. Então, eu me formei e especializei na área pélvica para trabalhar com os exercícios pélvicos, fortalecer todo o assoalho pélvico da mulher. Para quê? Para que no momento do parto, essa mulher pudesse trazer ao mundo aí um bebezinho via parto vaginal de uma forma mais eficiente, mais rápida, mais saudável e um pós-parto super tranquilo. Essa foi, então, a minha primeira graduação. E foi nisso daí que eu fui me especializando. Montei a minha primeira clínica, sempre fui empreendedora, desde sempre, desde eternamente. Tive um primeiro emprego de carteira assinada, eu dava aula de inglês. E aí, nessa de dar aula, eu queria um pouco mais. Falei, poxa, mas eu estudei, eu formei, eu fiz pós, quero trabalhar na minha área. Criei, então, a minha própria clínica. Comecei ali dentro de casa mesmo, tinha uma sala, um quarto, onde eu atendia as minhas gestantes. Fazia o meu trabalho lindamente com as minhas alunas e elas foram trabalhando e fortalecendo essa musculatura. E no que ia fortalecendo a musculatura, os maridos começaram a perceber uns resultados mais eficientes. Ah, mas você tá mais estreitinha, você tá mais apertadinha, o que você anda fazendo? Tá diferente? E elas, por si mesmas, já começavam a perceber. Nossa, mas a qualidade da minha relação melhorou muito. A minha lubrificação melhorou bastante. E aí uma amiga conta para outra, conta para outra, conta para outra. Rapidamente chegaram outras meninas para mim que não estavam grávidas. E eu trabalhando só com as gestantes. Que não estavam grávidas e falaram assim: Kátia, eu estava lendo numa revista, porque, gente, vamos pensar que essa história já tem 18 anos aí atrás, né? Não tinha essa facilidade da internet que a gente tem hoje. Kátia, eu estava lendo numa revista que esses exercícios que você ensina aí para as suas grávidas é a mesma coisa de um tal de pompoarismo. Você me ensina? Rapidamente eu falei, mas é claro que sim, sem nenhum problema. Se você já tem um instrumento, a finalidade para a qual você vai utilizar os exercícios é de cada uma realmente. E aí, eu já tiro a primeira lição de empreendedorismo. Eu trabalhava com gestantes, como eu já falei para vocês. Nunca havia pensado na possibilidade de trabalhar com mulheres que não fossem gestantes. Mas a oportunidade apareceu e assim que ela apareceu, eu rapidamente respondi que sim. Falei, claro que temos. Ele, quando que é a próxima turma? Eu lembro direitinho dessa história. Eu falei, olha, a próxima turma está lotada, mas deixa o seu telefone, assim que abrir uma nova inscrição, eu te aviso. E fiquei pensando, gente, será que eu começo a trabalhar com isso mesmo? Será que eu não começo? Será que vai dar certo esse negócio de pompoarismo? Mas pensei, qual é o problema? E foi assim, então, que surgiu a minha primeira turma de pompoarismo. Eu tinha 4 alunas. Hoje, eu já tenho mais de 200 mil alunas nos meus cursos online. Qual é a primeira lição, então? Oportunidades, elas aparecem, elas surgem e a gente tem que ter a sabedoria, a agilidade de saber captar as oportunidades aí e não deixar com que elas passem. Segunda lição que eu aprendi nesse momento da minha vida, ainda lá começando. Muitas vezes a gente quer criar coisas novas, inventar coisas novas, sendo que o cliente ele já está com a demanda na sua frente. O máximo que a gente precisa fazer é criar o produto para atender a demanda daquele cliente. E foi exatamente isso que eu fiz. Beleza. Comecei então trabalhando aí com as minhas alunas de pompoarismo e tinham, e tem até hoje, os acessórios para o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, o MAP, como a gente costuma chamar na fisioterapia. Eu recomendava para as meninas e dizia, olha, você pode comprar num sex shop. Não existia a facilidade que a gente tem hoje de sex shop online, tá? E aí as meninas morriam de vergonha de ir ao sex shop. Que eu tive a ideia, já sei.
vou até lá, vou adquirir, trago para os cursos e quando trouxer para os cursos, coloco um percentual sobre essa venda e vou ter uma forma a mais de ganho. E assim eu fiz. Ou seja, novamente, aquela oportunidade do empreendedorismo estava ali na frente. É só você saber olhar com um ângulo maior, né? Criar as oportunidades. Então, muitas vezes, as oportunidades, elas surgem na sua frente. Outras vezes, é necessário com que a gente crie as oportunidades. O que não pode acontecer de jeito nenhum é a gente perder aí essas oportunidades. Eu costumo dizer que eu sou a rainha do cavalo selado. O cavalo passou, amiga. A gente pula em cima dele e vamos embora aprender a cavalgar. E muitas vezes a gente toma tombo. E isso é uma coisa importante, porque todo mundo cai. E não tem nenhum problema. O problema é você cair e não se levantar, e se dar por vencido, e se dar por derrotado. Nas quedas, em todas elas, eu sempre aprendi alguma coisa. E a coisa que eu mais aprendi foi, eu posso até errar, mas erros novos. Esse mesmo erro eu não cometo novamente. E fica aí uma outra grande lição para vocês. Beleza? Essas mesmas alunas, então, que eu já estava levando ali os acessórios, começaram a me perguntar: mas você vende mais algum tipo de acessório? E eu, como assim? Ela, é porque uma amiga minha me falou de umas bolinhas, de uns jéisinhos, de uns brinquedinhos. Eu falei, claro, é porque eu acabei de encomendar e semana que vem está chegando. Lá ia eu atrás da oportunidade novamente. E foi assim que tudo foi sendo construído. Com o passar do tempo, comecei a ser convidada para palestrar em chás de lingerie, em despedidas de solteira. Na verdade, o primeiro que eu fui se chamava Despedida de Solteiro, só que só tinham as amigas. Eu falei, uai, gente, por que solteiro se só tem mulheres aqui dentro? Vamos mudar. Despedida de Solteira. E depois transformei isso daí no nome Chá de Lingerie. Por quê? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender. Conforme eu vou aprendendo, eu vou me especializando e estudando cada vez mais a respeito daquele assunto. Eu moro em Brasília e numa dessas vindas a São Paulo, eu fui fazer um curso numa loja de uma moça que eu falei, gente, essa mulher, ela criou a Disney do entretenimento do mundo da sexualidade. Como é isso? Ela tinha uma loja, ela tinha um sex shop e uma loja de lingerie, aonde ela fazia o tal chá de lingerie, que eu nunca tinha ouvido falar. Ela dava aula para as meninas, no finalzinho, numa salinha específica, no finalzinho todo mundo saía por dentro do sex shop para comprar o presente da noiva. E já que estava comprando o presente da noiva, compravam aí para elas também. Falei, gente, essa mulher é um gênio. Você vai na Disney, você vai na montanha-russa do Hulk. Na hora que você sai da montanha-russa, vai ter uma lojinha lá com as coisas do Hulk. E aí foi a primeira vez que eu escutei falar no nome chá de lingerie. Falei, vou levar esse nome para Brasília. E comecei a trabalhar então. Para quem não é, essa expressão é uma expressão muito do universo feminino, mas para que os homens entendam, quando você vai casar, tem o famoso chá de panela, aonde você recebe presentes de vários amigos, tudo para preencher a casa nova e os convidados, geralmente uma madrinha, um padrinho, fazem algumas brincadeiras com os noivos. O chá de lingerie é a mesma coisa, só que somente para as amigas. E eu comecei a ser convidada para ensinar uma dancinha, uma brincadeirinha para essas meninas. E em 10 anos, eu fui a maior referência na minha cidade e em toda a região, ali em toda a região local, sobre o assunto chá de lingerie, cursos de sensualidade, aulas de pompoarismo, sobre tudo isso. Depois que eu já estava há 10 anos aí nesse mercado, em Brasília, sendo a maior referência de todas, eu tive aí a oportunidade de conhecer 2 rapazes. Na verdade, a namorada, hoje atual esposa de um deles, foi a um evento que eu estava palestrando. Uma amiga dela se casou
E ela foi nesse chá de lingerie. E aí, esse meu sócio, hoje conhecido aí no marketing digital como Ladeirinha, ele queria criar algo novo, algo inovador e não sabia como começar. Ele falou assim, o que eu vou lançar? O que eu vou lançar? Eu não quero lançar as mesmas coisas que todo mundo, preciso de um produto original, de um produto diferente, o que eu vou inventar aí? E aí, a Paty, hoje esposa dele, falou o seguinte, olha, eu fui num evento, um chá de lingerie, que tinha essa moça aqui, Kátia Damasceno, e ela deu uma aula pra gente e foi uma aula muito legal. Tá aqui o cartão dela. E esqueceu. Aí ele disse que olhou e falou bem assim, mas menino, tá doido que eu vou mexer com esse negócio de sexualidade. Eu sou homem, isso nem combina comigo. Dormiu. No outro dia, quando acordou, ele foi fazer uma pesquisa no Google sobre quais termos eram os termos mais procurados, quais assuntos eram os assuntos mais procurados. E aí ele viu que toda a parte de formação na parte digital. Tanto é que nós estamos aqui num congresso de inovação, de empreendedorismo e de marketing digital. Não é à toa, porque é um dos assuntos mais pesquisados e mais falados aí na internet como um todo. E aí tinha esse assunto, tinha aula de inglês, que também era extremamente pesquisado, o mercado fitness também extremamente pesquisado, e muitas pesquisas a respeito do termo sexualidade. Ele pensou, não, marketing digital já tem muita gente falando. Escola de inglês, eu nem sei falar inglês, mas também já tem muita gente aí falando. Fitness, acho que não. Vou olhar esse cartão dessa moça aqui da sexualidade. E por uma semana, ele me ligou todos os dias, mandou mensagem todos os dias, e eu falava, olha, moça, eu não quero trabalhar com homem, eu só trabalho com mulheres. Ele, não, mas eu quero ser seu sócio. Eu falei, não, mas eu não preciso de um sócio homem. Até que ele me apresentou realmente aí a proposta de negócios. E como uma boa mulher de negócios que sou, resolvi apostar do zero naquela informação. E a frase que ele me disse foi muito interessante para mim convencer. Ele falou, olha, em Brasília, você já é a maior referência do mercado, mas por que você vai ficar limitada apenas a Brasília se você pode falar para o Brasil inteiro? E a sua mensagem é legal, porque a minha namorada adorou o que você falou. O que eu quero te dar é a oportunidade de ensinar isso que você ensinou para elas a nível nacional, porque a internet vai te favorecer isso daí. Essa história tem exatamente 8 anos. E aqui estamos nós, 8 anos depois, com o maior canal da internet aí a respeito do assunto sexualidade, a respeito do assunto autoestima e do assunto relacionamento. Lições que podemos aprender aí mais uma vez. Criar parcerias interessantes é algo que pode alavancar e muito o seu negócio. Eu tinha uma habilidade da comunicação, um conhecimento técnico na área da sexualidade e ele tinha o conhecimento da parte do marketing digital. Vamos então unir forças, criar uma nova empresa e fazer com que essa empresa ajude mais pessoas. Então, criar parcerias também é algo muito interessante, também é algo que faz com que o empreendedorismo cresça. A gente não precisa saber todas as coisas, não precisamos dominar todas as áreas, mas cada um sabendo fazer o seu trabalho, todos crescem. Vou te dar um exemplo. Neste momento aqui agora tem 1, 2, 3 câmeras funcionando, 2 pessoas de áudio e mais 2 no equipamento. É uma grande equipe. Eu não tenho a habilidade que a pessoal da técnica tem, mas sem a habilidade do pessoal da técnica, a minha mensagem não chegaria até você. Então, quando nós unimos forças dentro de um mesmo propósito, todos crescem. Então, equipe técnica, o meu muito obrigada a cada um de vocês. Foi só falar equipe técnica, a equipe técnica caiu. Equipe técnica, obrigada aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Sem vocês, nada disso seria possível estar acontecendo. Então, são lições assim que a gente vai aprendendo. Eu falo muito com mulheres
E mulheres, a gente precisa de algumas características, não apenas as mulheres, mas os homens também. Para empreender, necessitamos de algumas características tais como coragem. Sem a coragem de saber se vai dar certo ou de saber se vai dar errado, a gente não consegue chegar lá. Então, dê esse primeiro passo. O que não vale é a gente ficar estagnada. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O pior que pode acontecer, faça-se sempre essa pergunta, mas qual o pior cenário? O que de pior pode acontecer comigo se eu resolver atuar nessa área, se eu resolver começar a empreender neste mercado? Pior do que está, não dá para ficar. Você está aqui no zero. Menos que um não existe. Então a gente vai caminhando para frente. E a gente chega aqui no zero. E eu vou te dizer, já dei alguns retrocessos aqui para o -1, mas sempre no sentido do progresso aí para frente. Então aprenda com os seus erros. E vão ter dias difíceis. Vai ter dia que você vai sentar, vai chorar, vai falar, para que eu fui inventar esse negócio? Vai tomar muita pedrada, principalmente se o seu negócio, se a sua ideia for uma ideia disruptiva. Como assim? Uma mulher que vem falar na internet a respeito de sexualidade. Foram muitas e muitas pedradas ao longo do caminho. Mas eu peguei todas elas e fui construindo uma muralha, fui construindo uma parede, fui construindo uma escada para que eu conseguisse ir galgando e subindo cada vez mais. A grande diferença é que quando as pessoas recebem pedradas, muitas delas vão se enterrando atrás daquelas pedras, enquanto outras pessoas pegam essas mesmas pedras, adicionam um pouco de cimento. O que seria esse cimento? Uma criatividade que você tem, um novo conceito, uma nova concepção sobre algo que já está acontecendo. Vai colocando ali uma boa dose de massa e cimento e quando vier a pedrada você adiciona novamente. Mas nunca, jamais se entregue e vá se enterrando, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém, principalmente no mundo do empreendedorismo, não é quando os outros duvidam da gente, é quando a gente passa a duvidar de nós mesmos. Aí realmente todas as pedras ruem, caem por terra. Então vá juntando, vá somando e vá aprendendo. E elas vão aparecer. Conforme eu fui crescendo, eu fui tomando mais pedrada, mais martelada, principalmente no começo da carreira. Eu falo na internet principalmente, né? Já que estamos falando aqui de mundo digital, a internet é muito julgadora. Mas vim crescendo e vim melhorando sempre. Então, saber ouvir feedbacks, saber ouvir o que o outro está falando e saber filtrar se é verdadeiro ou se é simplesmente uma implicância da pessoa. O que é meu? O que é do outro? A gente, quando começa a empreender, talvez você escute aí da sua família, dos seus amigos, dos seus pais, do seu cônjuge, dos seus filhos. Isso é uma loucura, isso não vai dar certo. E quanto mais de louco te chamarem, continua apostando nessa ideia aí, porque é bem capaz que ela dê certo. Agora, não confunda empreendedorismo com teimosia, tá? Se você tentou uma vez, a segunda vez, a terceira vez e não deu certo, tenta aprender com aquilo ali ou teste de maneiras diferentes. Essa é o meu conselho aí. Teste de maneiras diferentes. Como eu disse, a gente pode até errar, mas não errar o mesmo erro. E contando toda essa história para vocês, eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de te mostrar várias maneiras como você pode empreender aí no mercado da sexualidade. Você pode vender os seus produtos sensuais, como? Faz como eu fiz lá no começo, que eu tinha minha malinha e eu carregava minha malinha para todos os lugares, cheias de produto ali. Você pode criar a sua malinha online. Você pode criar a sua loja online e vender os seus produtos sem sequer aparecer.
Se bem que eu acho que uma pessoa para trabalhar com o mercado de sexualidade não pode ter muita vergonha não, viu? Tá aí uma forma de você empreender. Outra maneira é falando com as pessoas, é dando palestra para as pessoas. Você pode, de uma palestra, criar um workshop onde você vá ensinar algo. Inclusive, isso foi crescendo tanto que eu criei uma formação para ensinar pessoas a trabalharem no mercado da sexualidade. Sim, é verdade. São as minhas alunas que eu chamo de Master Love. Então, eu tenho uma formação para isso, que foi o meu produto mais recente, porque eu via que muitas pessoas me perguntavam e, novamente, tinham essa curiosidade de como trabalhar, de como atender, de como fazer para ajudar ainda mais as pessoas. Conhecimento acima de todas as coisas, conhecimento sempre em primeiro lugar. Então, organizei, estruturei, convidei mais uma parceira, olha de novo, mais uma parceira aí, para juntar a esse time e juntas criamos então a formação do Master Love. Minha parceira é a Ana Neves. E assim nós vamos crescendo. Então, outra maneira que você tem aí também de trabalhar com essa área da sexualidade é atendendo. Então, você pode ser um especialista em atendimento sobre autoestima, sobre relacionamento, na parte de sexualidade, com casais, apenas com mulheres. Você pode se especializar e ir nichando o seu produto cada vez mais. Então, vende um genérico que é a área da sexualidade, mas você pode ir sempre nichando. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela se especializou em falar a respeito, olha que paradoxo, em falar a respeito de sexualidade para o público cristão. E ela está fazendo um sucesso incrível. Aí você pensa, mais sexo com o público cristão? É, minha gente, todo mundo dá sua namoradinha, viu? Então, aproveitar as oportunidades sempre, criar essas oportunidades sempre, é o que vai fazendo com que a gente galgue aí, com que a gente vá crescendo dentro do mercado. Outra característica interessantíssima que eu acredito é a, como o próprio nome está dizendo aqui, inovação. Gente, hoje eu sou a referência do mercado, a top 1 do mercado de relacionamentos e sexualidade. E lembra da história da parede que eu fui criando? Coisa maravilhosa. Em algum momento do caminho, essa chave virou. Então, eu vim dando os meus passos, tomando pedrada. Em algum momento, essas pedras aqui, elas foram virando o quê? As pessoas, elas foram me oferecendo aí mais tijolos, só que de uma forma muito diferente, e querendo construir essa parede junto comigo. Hoje, aonde eu chego, todas as pessoas querem participar de eventos comigo, palestrar em eventos comigo. E chegar ao primeiro lugar é um pouco mais fácil do que se manter no primeiro lugar. E quando você estiver lá, preste atenção em algumas coisas. Por exemplo, aprenda sempre. Aprenda a fazer aquilo que você já faz de maneiras diferentes. Se você ainda não é a referência do seu mercado, o que você pode fazer? Aprender com quem já faz. Sabe aquela história assim, não precisa dar murro em ponto de faca. Não, trilha o caminho daqueles que já trilharam. Siga os passos das pessoas que já fizeram isso que você está procurando fazer. E dessa maneira, o seu caminho ele será muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais eficiente. Adicionaria aí pequenas doses de criatividade no sentido de pensar fora da caixa. O que você pode fazer com o seu próprio produto, mas de maneiras diferentes, embalagens diferentes, empacotar o seu produto de maneiras diferentes. Essa também é uma das grandes lições aí do mercado do empreendedorismo. Se nós pararmos para pensar ao longo da história da humanidade, todas as grandes invenções, todas as grandes
construções da humanidade foram feitas a partir de momentos de uma grande crise ou de uma grande dificuldade. Por exemplo, durante a Segunda Guerra, o avanço da medicina e o avanço da tecnologia foi algo incrível. Foi durante a guerra que as pessoas começaram a embalar a comida de uma forma que ela durasse mais, porque os soldados precisavam levar aquele alimento e aquele alimento precisava durar mais tempo. E hoje a gente tem diversos tipos de embalagens de comidas. Você compra um leite, o leite dura 6 meses dentro daquela caixinha. E lá atrás é que surgiu essa tecnologia. A pandemia veio e trouxe para nós o quê? Muitas dificuldades, mas também um avanço tecnológico muito grande, como, por exemplo, a telemedicina. Até o ano de 2020, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, as pessoas que atendiam na área da saúde só podiam atender presencialmente. De 2020 para cá, a telemedicina surgiu. Ela foi criada no momento de dificuldade para atender a uma necessidade daquele momento. E aí a pergunta que eu te faço é: qual é a necessidade, qual é a dificuldade que você não está preenchendo, que você não está enxergando e que, portanto, está perdendo aí muitas vezes a oportunidade de criar um novo negócio, ou muitas vezes de embalar um negócio que já existe com o seu toque, com a sua maneira diferente, com a sua perspicácia. Porque nem sempre a gente precisa criar coisas novas. Não, nós podemos pegar algo que já existe e simplesmente melhorar aquilo que já existe, que é o que eu faço, por exemplo, com o meu trabalho hoje em dia. O meu curso de pompoarismo, eu já regravei ele e já reinventei ele 4 vezes ao longo desses 8 anos, porque eu estou sempre buscando informações novas, conhecimentos novos. E dessa maneira eu não fico estagnada no meu próprio tempo. Então tenha sempre essa energia do avanço, a energia da criatividade, a energia do pensar fora da caixa, ou até mesmo a energia de inovar algo que já existe dentro do mercado, mas com o seu toque, com o seu jeitinho. Pense também a respeito das parcerias, que é uma forma maravilhosa de crescermos. E que, quando as dificuldades aparecerem, e olha, pode ter certeza de que elas vão de aparecer, aprenda com elas. Só não se permita cometer os mesmos erros novamente. Aprenda sempre com cada um deles. Mas agora que eu já falei bastante sobre empreendedorismo e te dei algumas dicas daquilo que eu uso na minha vida pessoal, eu não posso perder a oportunidade, minha gente, de falar daquele assunto que eu sei, né? Daquele assunto relacionamento, daquele assunto tchaca-tchaca da buchaca, vucu-vucu, nheco-nheco, o nomezinho que você quiser dar do lado daí. Mas, gente, que mulher louca, tava falando de uma coisa, agora foi falar de outra. Vamos falar de uma empresa maravilhosa, que é a mais antiga de todos os tempos, que se chama família. Casamento. A forma como você empreende no seu casamento impacta diretamente todas as outras áreas da sua vida. Mas, Kátia, que história é essa de que casamento é empresa? Vamos pensar aqui comigo. Eu comecei falando da importância das parcerias. Não foi verdade? Um dos passos para uma boa empresa dar certo, ou pelo menos no caso a mim, se eu não sei fazer algo, eu me junto a uma pessoa que sabe fazer aquilo. Relacionamento é isso. É quando nós unimos duas forças dentro de uma mesma casa. O que uma empresa precisa ter? Quando você constrói uma empresa, você precisa ter uma visão, valores dentro dessa empresa. Sem visão e sem valores, a sua empresa não sabe nem para que rumo vai. Quantos são os casamentos que não têm uma visão de futuro juntos, que não têm valores aonde as pessoas estão juntas?
que não sabe nem quais são os valores daquela família. Eu não sei se o valor da nossa família é fidelidade, é honestidade, é criação de filhos, se o valor da nossa empresa casamento aqui é pagar as contas em dia, ou é simplesmente ir deixando as contas para lá e a primeira coisa que a gente vai preocupar é com a saúde. Quais são os valores da instituição e da empresa casamento? E para o casamento, entenda qualquer tipo de relacionamento. Se você está namorando, se você mora junto, se você está ajuntado, como muitas das minhas meninas, juntou os pezinhos de meia, né? Tá tudo valendo. Eu falo, pagou a primeira conta de água junto, amor? Já tá dentro do bolo aí. Nesta empresa, quais são os seus valores? Vocês querem ter filhos ou não querem ter filhos? Já conversaram a respeito desse assunto? Ah, mais pra frente eu faço o meu sócio mudar de ideia. Mais na frente ela vai mudar de ideia. Deixa eu te contar. Não vai. A gente precisa sentar e negociar. Quando a gente está numa empresa e um sócio quer uma coisa e o outro quer outra, vamos supor que eles sejam sócios igualitários, 50-50, que é o que acontece dentro de um casamento. Não adianta cabo de guerra. A gente precisa fazer o que é o melhor para a empresa. E aí esses dois sócios, eles começam a negociar. E eu acho melhor por isso e eu acho melhor por aquilo. E muitas vezes esse vai abrir mão de algumas coisas e esse vai ter que abrir mão de algumas coisas também. Para quê? Para o bem do outro, porque o outro ganhou, porque um perdeu, porque o outro perdeu? Não. Para o bem da instituição, para o bem do casamento, para o bem da família. Enxergue o seu casamento sempre como se fosse uma corda. E qual que é o grande problema das pessoas? É que eles imaginam a corda e tem uma pessoa do lado de cá e uma do lado de cá. E eu puxo para um lado e eu puxo para um outro. E vai para um lado e vai para o outro. Essa corda ela vai ficando mais rota, mais frouxa. E em algum momento essa corda ela vai ceder. Não é assim que os casamentos têm que acontecer. Não é um jogo de um ganha e o outro perde. Quando a gente fala de empresas, a gente entende que existem dois tipos de ganho. Aliás, 3 tipos de empresas, 3 tipos de negócios. Existe o negócio do ganha-ganha, aonde os dois ganham na negociação. Existe o jogo do ganha-perde, aonde um lado sai ganhando e o outro sai perdendo. E, infelizmente, existe o jogo do perde-perde, aonde um quis ser mais esperto do que o outro, mas que no final das contas saíram ambos perdendo. E dentro dos casamentos é desse jeito também. É um jogo de eu puxo para cá, eu puxo para cá e eu vou ganhar, só que para eu ganhar você tem que perder. E não é assim que tem que ser. Quando nós estamos dentro da nossa instituição casamento, dentro do nosso ser empreendedor, dessa instituição empreendedorismo chamada relacionamento, nós precisamos criar sonhos juntos. E a minha dica para você é: lace esse sonho. Tenha essa visão de qual é o sonho de vocês. Lacem e aí os dois vão puxar a mesma corda para o mesmo lugar, para que juntos vão se aproximando cada vez mais desse sonho. Enquanto vocês estiverem brigando por conta de corda para saber quem é que está certo ou quem é que está errado, vocês estão enfraquecendo a base, o alicerce desse relacionamento. Assim como dentro de uma empresa, quando você precisa fazer algo importante com o seu sócio, com o seu parceiro, você marca uma reunião. Marque reunião dentro do teu casamento. Meu Deus, a mulher tá louca mesmo. Não. É o que eu chamo de momento casal. E eu vou te dar mais essa dica, porque ela serve para a sua vida pessoal, para a sua empresa, para o seu casamento. Todas as coisas importantes da sua vida, organize dentro de uma agenda. Porque conforme você vai crescendo, falando empresarialmente, conforme você vai crescendo, as coisas elas vão se acumulando, o seu tempo vai ficando cada vez mais escasso. Eu falo, a minha maior moeda de troca hoje em dia é tempo. O meu tempo é dinheiro? Literalmente, tempo é dinheiro. E quando você está dentro de um casamento, muitas vezes você
mora com a mesma pessoa dentro da mesma casa e passa a semana inteira. E o máximo que você faz com ela é viver o que eu chamo de relacionamento ploque e acha que é feliz. E o que é um relacionamento ploque? É aquele que você acorda, dá um ploquezinho no amor, bom dia, amor. Vai cada um pro seu trabalho, na hora que chega em casa, boa noite, amor. E na hora de dormir, dá mais um beijinho, até amanhã, amor. E acabou. Dá 3 ploques no dia e acha que é feliz. Cadê a paixão? Cadê o amor? Cadê o beijo na boca? Cadê a nhanhação? Cadê o pega-pega? Cadê a vida dentro desse relacionamento? Estar casado não é morar debaixo do mesmo teto, pagar boleto junto e criar menino. Não é nada disso. Daí pode chamar amizade, você pode morar com a sua mãe, você pode morar com sua amiga, você pode morar com quem você quiser. Há de haver um momento casal dentro desse relacionamento. Troquem afetos, troquem carinhos, troquem mensagens, cuidem um do outro. Passe uma mensagem assertiva para a pessoa que mora com você, para o seu sócio quando você estiver dentro de uma empresa. Seja assertivo na sua comunicação. Quando você estiver na frente de um cliente, seja assertivo na sua comunicação e lute e trabalhe sempre pelo jogo do ganha-ganha. Quando todo mundo ganha, as empresas prosperam. Quando todo mundo ganha dentro de um relacionamento, esse relacionamento, ele prospera. O casal, os filhos, todo mundo que está envolvido dentro desta empresa chamada relacionamento. Então, marque na agenda, uma vez por semana, o seu momento casal. Pode ser numa segunda, numa terça, numa quinta, num sábado, num domingo, de manhã, de tarde, de noite. Mas dedique 1 hora, 2 horas a esse relacionamento. Por quê? Porque quando a gente namorava, a gente marcava de se encontrar. A gente ia para o cinema, a gente ia para o teatro, a gente ia para um restaurante, a gente ia ver alguma exposição. E você se preparava para aquilo. Por que é que depois de a gente casar, a gente deixa de fazer essas coisas? A gente acostuma com a pessoa que está lá. Não, não pode ser desse jeito. Se você simplesmente se acostuma com a sua empresa, ela continua crescendo? Não. Se você se acostuma com o seu cônjuge, você acha mesmo que esse relacionamento vai continuar prosperando? Ele vai continuar florescendo? Não. Então, cuide do seu relacionamento. Seja você homem, seja você mulher. Conversem, cuidem, tenham uma visão juntos, tenham valores juntos, trabalhem juntos para que esse relacionamento dê certo. E tenha, por favor, uma agenda organizada na tua vida pessoal, na tua empresa e dentro do teu relacionamento. Se a gente marca horário para buscar menino na escola, deixar menino na escola, leva no inglês, leva no judô, leva no médico. Se a gente tem horário para chegar no serviço, horário para sair do serviço, horário para bater ponto, por que a gente não pode ter um momento para nos dedicar ao nosso relacionamento? Lembre-se que esse momento é um momento de dedicação a você mesma, a você mesmo, porque foi você quem escolheu estar ao lado dessa pessoa que você está hoje. Ninguém te obrigou a estar com ele, ninguém te obrigou a estar com ela. Então, já que você escolheu, escolha ser feliz ao lado dessa pessoa e haja para que isso aconteça. Conversem bastante, marquem horários aí para conversas importantes, muitas vezes elas são necessárias. E, só para a gente terminar, namorem bastante. Entenda que deficiência não é sinônimo de incapacidade e nem de ineficiência. Por isso, comece a desconstruir conceitos como ficar surpreso quando perceber que uma pessoa com deficiência intelectual passou numa faculdade ou tem um doutorado, se oferecer para ajudar uma pessoa com deficiência e ficar ofendido quando ela disser que não precisa de ajuda, e romantizar essa questão da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho, dentro das suas superações, porque todas as pessoas têm o direito de estar incluídas em sociedade, independente da sua condição.